José Hernandes, um engenheiro que se considerava ateu, até que uma experiência de quase morte abalou seus sistemas de crença, após ele ter um encontro inesperado no céu. Antes de continuarmos, preciso pedir a sua colaboração, pois o nosso canal é novo e alguns relatos estão em inglês. Então eu mesmo fiz a dublagem na tentativa de deixar o vídeo mais imersivo para vocês. Eu não sou um dublador profissional, por isso me desculpe se a performance não ficou tão boa, mas eu fiz de coração, pois esse tema é muito interessante e existem muitos relatos incríveis no mundo que precisamos conhecer. Caso vocês achem que esse modelo de vídeo ficou ruim, deixem nos comentários, que estaremos buscando outra maneira de trazer os relatos. Alguns vídeos estarão legendados, mas caso gostem desse formato, sempre que possível tentaremos dublar. Meu último pedido é para que você não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações, pois assim você apoia o nosso trabalho e não perde nenhuma novidade. Quando eu tive minha experiência, eu era um verdadeiro ateu. Não acreditava em nenhum tipo de religião, não acreditava em nada. Eu pensava que isso tudo fosse uma bobagem. Eu sou um engenheiro e eu estava em um caminhão caçamba ligando alguns cabos elétricos. Estávamos atrasados. Começamos a tentar nos apressar, mas decidimos que eu iria continuar na caçamba. Não iríamos subir e descer, era só ter cuidado com as árvores e navegar com delicadeza. O cara que estava comigo, o meu parceiro, estava mais preocupado em me eletrocutar, pois ele estava sempre olhando para cima e meio que esbarrou em uma árvore. E eu bati no balde e quebrei todas as minhas costelas, do meu lado direito. Fui enviado para uma sala de emergência. Houveram alguns problemas com as minhas costelas, elas não estavam se curando corretamente. Eu estava sentado em uma sala de emergência esperando e sei que a enfermeira disse: "Olha, se precisar de alguma coisa, aperte esse botão." E eu sentei naquela cama e estava realmente lutando para respirar. Pensei em apertar o botão, mas como nasci no Bronx e devemos ser homens durões, eu disse: "Não, eu não posso. Eu posso administrar isso. Eu poderia passar por aquilo. É assim que eu faço." Esperei cerca de 45 minutos. E quando finalmente eu apertei o botão, a enfermeira entrou e ela simplesmente olhou para mim. Esse foi o começo da minha experiência de morte. Eu tive uma série de emoções porque eu estava sufocando e foi meio lento. Vou te contar qual foi minha primeira emoção. Quando todos correram para dentro da sala, minha primeira emoção foi a vergonha. Me despiram tão rapidamente que eu apenas senti vergonha. Depois que tive aquela sensação de vergonha, comecei a sentir, você sabe, tipo, e se isso for real? E se algo realmente estiver acontecendo aqui? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha família? Porque eu nunca esperei nada assim. Então, você está totalmente despreparado. E eu estou pensando, como eles vão se virar? Isso criou um caroço enorme. Comecei a pensar em Deus. Quer saber, se você me ajudar nesse momento, eu vou mudar. Vou mudar meu jeito de ser, serei uma pessoa melhor. Você não vai se arrepender. Estou esperando e nada acontece. E então eu tive uma sensação de raiva. Tipo, eu sabia, ele não era real. E então tive uma tremenda sensação de medo. É porque eu pensava, quando eu morrer, não tenho pra onde ir. Não acredito em nada. Que eu simplesmente seria desligado como uma lâmpada e me transformaria em nada. Fiquei com muito medo e queria tanto pedir a alguém que segurasse a minha mão. E comecei a pensar, bem, eu não posso pedir ajuda, porque o meu pai teria vergonha de mim. Eu devo ser durão e tenho que enfrentar isso. Então eu me enrijeci. E eu esperei pela morte. Comecei a ouvir um som e soou como gotas de chuva batendo em um telhado de zinco. Então foi tipo splash, splash, splash. Olhei pro papel de parede e nunca vou esquecer isso, porque meus olhos estavam tão aguçados que eu podia ver um grão no papel de parede. E essa sensação de maravilha acontecendo dentro de mim, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava morrendo. E eu estava com medo. Aterrorizado pode ser uma palavra melhor. E então eu vi uma sombra.
perto da porta. E ela simplesmente ficou lá. E então eu comecei a pensar, quer saber? Tive uma vida tão difícil, talvez seja melhor deixar pra lá. Talvez não haja vergonha nisso. Não vou desistir. Não vou desistir. Estou apenas percebendo que não há nada que eu possa fazer para interromper essa cadeia de eventos, certo? Eu não consigo parar. Eu meio que disse, tudo bem morrer. E no minuto que eu disse isso, essa sombra se moveu. E com isso, tudo naquela sala se moveu. E em minha mente, eu podia ver a sua mão estendendo-se para mim. E apenas tocou no meu dedo do pé. E no minuto que tocou o meu dedo do pé, eu senti uma tremenda sensação de alívio. E relaxamento, paz, amor, calma. Eu não estava mais lutando para respirar. Eu estava em êxtase e senti uma brisa. Essa brisa realmente quente, que apenas soprava. Porque eu tenho o cabelo comprido e eu estava pensando, uau, meu cabelo deve estar balançando na brisa. Isso era incrível. Então eu me senti meio que sendo levantado. Levantado até que me encontrei no canto da sala. E eu estava observando o esforço da equipe de recuperação. O grupo que estava ali tentando salvar a minha vida. E eu olhei para eles e pude ver que havia um médico bem perto de mim. Bombeando. E pude ver que havia muito estresse no seu rosto. E eu olhei para mim mesmo e disse, esse sou eu. Eu estou morto. Mas se sou eu, quem sou eu? Esse é o primeiro pensamento que me veio, incrivelmente. E então eu acabei de ouvir uma voz, bem do meu lado, dizendo, pense no seu corpo como um carro. E aquele carro tem uns 5 milhões de milhas rodadas. E não há nada que possamos fazer para consertar mais. Então você sabe que agora você tem que dizer adeus ao seu corpo. E eu pensei, uau, eu meio que disse que não havia problema em morrer, mas agora estou aqui. Porque eu sinto que estou lá, certo? Eu não sei como sou, não sei em que forma estou, mas eu sei que estou. Estou em alguma forma de existência diferente. Eu olho para mim mesmo e algo muito estranho aconteceu. Pela primeira vez na minha vida, amei e apreciei quem eu era e quem eu fui. E eu estava muito grato por aquele corpo, aquele vaso, por me dar a oportunidade de viver a vida que vivi. E acho que isso é algo que raramente nós fazemos. Todo aquele segundo para dizer, eu não sou defeituoso, eu sou do jeito que eu deveria ser. Porque nós estamos sempre olhando para nós, procurando o que há de errado conosco. Nós nunca apreciamos realmente o que temos de bom em nós. Então eu comecei a ter essas memórias, que eu chamo de coisas benignas do dia a dia. Tipo, alguém sorrindo, meu irmão mais novo, eu segurando sua mão, um beijo, coisas simples que você conhece. Uma criança olhando para você, esse amor incrível nos seus olhos, seus filhos. E essas são coisas que acontecem todos os dias. Apenas respiramos fundo. É algo insano e incrível isso. Então eu tinha um apreço insano por quem eu tinha sido e por quem eu era. E então a voz me disse, ok, agora é hora de seguirmos em frente. E começamos a andar. Agora, eu nunca vi essa presença, então eu não sabia o que era. Parecia feminino. Então, eu pude ver esse enorme buraco no chão, como um grande buraco negro. E nós meio que estávamos caminhando direto para ele. E nós andamos direto para ele. E então, eu senti como se estivesse caindo. E foi uma experiência um pouco dolorosa, porque eu senti que algo estava sendo arrancado de mim. E parecia que eu estava caindo para sempre. E quando finalmente atingi o que eu chamo de chão, meio que tudo acabou por um segundo. E então ela meio que disse, você tem que continuar. E havia outro. E eu entrei naquele buraco.
E caí, e continuei caindo, e senti essa coisa. Simplesmente senti que isso arrancava coisas de mim. Quando cheguei ao fundo, a primeira coisa que vi foi uma cor massiva. E a cor estava se movendo e havia tanta vida que eu fiquei instantaneamente pasmo. Minha expectativa quando morri era de que não encontraria nada e me tornaria nada. Agora eu estou começando a ver coisas que eram estonteantes, no sentido de que essa cor era algo vivo, ela estava viva, estava se movendo e estava falando comigo. E falava comigo como se fossem milhões de vozes, então soava como uma tagarelice, como um ruído. Mas de alguma forma, havia algum tipo de compreensão. Compreensão acontecendo em um nível que, mesmo lá, eu não conseguia entender. Então tudo se abriu e eu vi uma floresta incrível. Bem, eu cresci na cidade de Nova York, então isso pra mim é algo muito impressionante, porque eu vi essas montanhas e eu pude ver isso, a sombra que as nuvens faziam nas montanhas, e elas eram tão escuras e contrastantes, e eu podia ver essas manadas de animais selvagens correndo e descobri que estava meio que pairando. Eu vi uma vista incrível e eu estava olhando para cima e vendo aquela montanha e eu estava percebendo que eu estava voando. E então eu disse: "Oh meu Deus, estou voando". E eu ouvi aquela voz dizendo para mim: "Isso é normal aqui". E então eu pensei nos meus filhos. E esse foi o único aspecto de quando eu estava nessa transição que foi um pouco doloroso para mim. Então eu disse: "O que está acontecendo com os meus filhos?" E aquela voz me disse: "Não se preocupe, você pode vê-los daqui". E quando eu ouvi isso, foi a coisa mais incrível que eu já ouvi. E eu disse: "Uau, isso é incrível". Então, todos os meus medos foram embora. E eu comecei a voar. E comecei a me mover sobre essa paisagem. E olhava para baixo e sentia uma incrível sensação de paz e calma e tranquilidade. E isso tudo vem com um profundo sentimento de amor. Não há como descrever isso. Você já ouviu isso provavelmente uma centena de vezes, mas realmente não há. Mas continuei minha jornada e fui até o topo das montanhas. Eu pude ver a neve no topo e fiquei tipo, uau, tão surpreso. Eu estava realmente impressionado mais do que qualquer coisa. Então olhei para o horizonte e pude ver o sol. Mas eu vi o sol como se estivesse olhando através de um telescópio e pude ver as chamas saindo dele e eu senti um vento que parecia vir da luz que havia lá. E era esse ar quente que estava chegando até mim e é por isso que eu conseguia voar. E eu estava pensando em todas as coisas. E então olhei para baixo e vi uma incrível paisagem. E eu vi uma praia. E eu vi um homem na água. E ele parecia estar com a água batendo nos joelhos. Ele tinha 6 filhos, segurando na sua mão direita, como se fosse um cordão, como se fosse uma linha, e uma criança em sua mão esquerda. E eu disse: "Uau, isso é incrível. Deixa-me descer e ver do que se trata". Então eu mudei para baixo. E talvez eu estivesse a cerca de 3 metros ou 15 pés de distância dele. E então ele se virou. E era o meu pai. Foi incrível vê-lo, mas o que foi mais incrível é que eu e meu pai tínhamos uma relação muito difícil. Nós costumávamos bater cabeças tremendamente, ou brigar. Ele costumava beber, ele era bastante abusivo. E mesmo sendo o sétimo de 8 filhos, eu me tornei como um protetor da minha mãe. Então tivemos muitos confrontos e eu não me lembro de ter dito ao meu pai durante sua vida que eu o amava. E nem ele pra mim. E seu jeito era muito rígido, então não podíamos nos abraçar. Isso não era o que os homens faziam. Era como se ele tivesse essa imagem de homens sendo vazios, sem alma, sem sentimentos, sem... Uau. Que oportunidade de dizer ao meu pai o que eu nunca pude dizer a ele durante sua vida. Então tivemos essa troca, que foi muito emocionante para mim. Mas eu entendi que ele me amava. E acho que ele entendeu que eu o amava.
Então, meio que nos reunimos de uma maneira estranha. Não apenas nos encontramos lá, mas de uma perspectiva espiritual, nós nos tornamos um. Enfim, depois de todo esse momento incrível, ele olha pra mim e diz: "Olha, você tem que voltar." Eu estava olhando pra ele e disse: "Acho que não, eu gosto muito daqui." E ele disse: "Não, você tem que voltar, não é sua hora." Eu estou olhando pra ele como: "Não, eu quero ficar." E então eu senti um puxão, como no meu peito, mas vindo das minhas costas. E comecei a ser puxado e voltei para o meu corpo. Abri os meus olhos e o médico que estava fazendo os procedimentos ficou surpreso e ergueu a cabeça. E então eu voltei direto para o meu pai e eu estava naquele local novamente. E ele está olhando para mim e diz: "Não, você realmente não entendeu. Você tem que voltar." E ele disse: "Olha, é isso que vamos fazer." Então meio que começamos a fazer um acordo no céu. Ele me disse: "Olha, quando chegar a sua hora, eu prometo que irei buscá-lo." E eu olhei para ele e pensei: "Nossa, que coisa incrível. Como poderia dizer não?" Então eu aceitei isso. Eu voltei. Quando você tem a experiência de morrer e tem essa conectividade, você se sente conectado a tudo. Então essa sensação de unidade é realmente profunda. Quando você volta ao seu corpo físico novamente, você sente aquela sensação de separação. E então há algo sobre estar no corpo que nos faz sentir como se fôssemos independentes do resto do mundo. É calmante. Abre os nossos olhos. E é muito calmante. É uma sensação calmante que permeia você, saber que tudo está como deveria ser em certo sentido. Tudo está funcionando em direção a uma meta. E essa meta está muito além do que podemos conhecer. Mas ainda está fazendo isso.